Fala você conectado mais uma vez comigo aqui no canal Vasco Connection. Eu sou o Eduardo Ferrari, ao lado dessas duas feras aqui, dentro da loja Gigante da Colina, do meu amigo Pablo Rabisco, aqui no Recreio. Pablo, vamos falar sobre a transmissão, vamos falar o que foi o Vasco, né? Um jogo difícil, um jogo complicado, muita confusão, mas graças a Deus o Vasco não saiu derrotado e pode conquistar o acesso nesse jogo importantíssimo em São Januário contra a equipe do Criciúma. Cara, foi um jogo muito difícil, principalmente aquele finalzinho ali, onde tudo aconteceu, teve o pênalti, teve a invasão em campo, mas, cara, eu acho que como o outro jogo fora de casa, que teve aquela virada, eu acho que esse foi o outro jogo também mais importante do ano para o Vasco. E eu acho que foi o jogo que decretou a subida, assim, de fato. Realmente. Agora, eu quero que ele se apresente para o torcedor aqui, somos mais de 58 mil aqui no canal Vasco Connection, um canal crescendo bastante, falando de Vasco. E esse rapaz aqui foi responsável pela SAF do Vasco, um dos responsáveis pela SAF do Vasco. Eu queria que ele se apresentasse, falasse um pouco do Vasco e, se ele quiser, sobre a SAF do Vasco. Obrigado, Eduardo. É um prazer estar aqui. Hoje eu faço parte da Comissão de Integridade do Vasco, Conselho Deliberativo, participei da SAF como membro do Conselho Designado, dos 15, mas hoje eu sou conhecido como pai do Rabisco. Então, Rabisco é muito mais famoso que eu. Eu tenho prazer, né, meu nome é Manuel Cordeiro, eu tenho prazer de dizer que essa trajetória do Vasco para a subida para a Série A está sendo muito importante. Esse jogo foi fundamental, como o anterior 3-2. Um jogo sofrido, tudo do Vasco é assim. É com muito suor, muito trabalho, muita dedicação. Eu acho que o Vasco merece voltar para a Série A, por tudo que ele representa para o esporte, para o futebol brasileiro. Eu acho que a torcida do Vasco merece isso, é uma torcida diferente. Falando um pouco da SAF, como o Eduardo comentou, eu participei do grupo, a SAF foi sensacional para o Vasco, eu acredito que será uma nova série para o Vasco, onde o Vasco vai poder, com os recursos da SAF, ir para uma nova trajetória, uma nova era do Vasco. Eu acho que é extremamente importante, eu acredito que o Vasco, nessa nova vida com a 777, na Série A, eu acho que vai ser totalmente favorável e a torcida vai ter momentos agradáveis. Agora, Pablo, muito obrigado aqui, acho que o senhor, não sei se é a primeira vez que o senhor fala num canal sobre a SAF, sobre os ritos, né, da SAF, tudo que envolveu. Eu comemorei bastante, eu confesso. Torci muito pela SAF, o Vasco estava muito mal das pernas e o Vasco, acho que só a tendência é ganhar com tudo isso, né? Que a torcida do Vasco, na verdade, né, vem passando durante esses anos de tanta dificuldade, de tanta turbulência, de um clube tão gigantesco, não só para o Brasil, né, Pablo, acho que para o mundo, né? O Vasco é mundialmente conhecido e todo mundo, eu quero o Vasco de quem? Do Dinamite, do Romário, do Bebeto, do Edmundo, do Felipe, do Pedrinho. Então, assim, todo mundo, você fala do Vasco, eles falam, pô, eu lembro do Vasco desse cara, com esse. Então, o Vasco é um clube referência no mundo, né? Não só pela história, a história do Vasco é coisa de doido, acho que deveria ter sido estudado nas escolas do Vasco. Mas, assim, vamos voltar agora pro jogo. Olha, esse jogo contra o Sport, analisando um pouco o jogo, Pablo, eu quero que você participe. A transmissão foi aqui, da loja do Pablo, aqui, foi muito maneiro, né? Aqui no Recreio, loja Gigante da Colina, tem muita coisa na promoção, muita camisa bonita, enfim, muitas coisas do Vasco, ele vai falar um pouco no final do vídeo. Agora, a zaga do Vasco não pode cometer esse tipo de erro. Apesar de tudo, o Vasco estava melhor no jogo. A posse de bola era menor, mas eu acho que o Vasco era mais agressivo
do que o Sport. Eu não sei a tua análise, o Pablo, mas a zaga do Vasco, nesse retorno de Campeonato Brasileiro, vem comprometendo muito. O jogo, a gente até, durante a transmissão, a gente até comentava, o jogo parecia seguro para o Vasco, apesar da posse de bola do Sport, ele tendo um ataque, teve no intervalo do jogo, a gente viu ali, tiveram 7 chutes, mais um só pro gol, então tava numa segurança, só que a gente até comentou a zaga do Vasco tem melhorado e tal, os laterais têm melhorado, só que tem sempre um vacilozinho que dá o problema ali na zaga do Vasco, que bate uma cabeça ali, se perde um pouco e foi exatamente o que aconteceu no gol ali. Então tem sempre uma falta de atenção, tem sempre, não sei o que acontece ali, mas mesmo assim eu acho que tem melhorado aos poucos e tal. E, cara, é reta final de campeonato, então os jogos vão ser assim, vão ser apertados, vão ser no sufoco. A gente acompanha, óbvio, tudo do Vasco, mas se a gente for ver os outros jogos, os outros times também passam, tem jogo que ganha de 4, 3 a 0, mas tem jogo apertado que vai moendo ali e tal, então isso é Série B, não adianta. Às vezes não vai jogar bonito, mas tem que pontuar fora de casa, tem que ganhar em casa. E a gente quer só subir. Não importa se a gente vai subir em segundo, em terceiro, a gente quer subir e é o que está acontecendo. E o senhor? Análise do senhor faz esse jogo? Acho que três pontos foram destaque no jogo. A saída do Marlos eu acho que modificou. Eu acho que esse giro de Jorginho, colocar um jogador para substituir, colocou o Peck. O Peck, como sempre, corre muito, às vezes não finaliza bem, recua um pouco o Figueiredo e complicou um pouco nesse momento. Não era uma expectativa de perder o Marlos como nós perdemos. Mas de qualquer maneira atacamos, tivemos bola na trave, tivemos perigo de gol, tivemos ataques que quase culminaram em gols quando veio o pênalti. Na minha opinião, indiscutível o pênalti, não há o que se falar sobre o pênalti. Eu acho que o esporte, da maneira que reagiu, principalmente os torcedores, é uma lástima para o futebol brasileiro esse tipo de atitude. Por quê? Porque não dá segurança, não tinha nenhum espírito do Vasco de retornar ao estádio. Não dá para retornar numa situação dessa, com essa falta de segurança e principalmente com o time com a garra que o esporte dava em agressão. Você viu jogadores saindo, jogadores do próprio esporte correndo, porque não sabiam o que estava acontecendo. Você viu a invasão naquele portão, pedras que foram jogadas em campo, chinelos, celulares, quer dizer, garrafas de água, realmente foram cenas lastimáveis. E no tocante ao pênalti, não há que se falar, o jogo foi um empate e o jogo está encerrado. Segundo jogo que o Vasco concluiu, isso foi fundamental para a ascensão do Vasco à Série A. Verdade. Então, agora vamos falar fala um pouco sobre a loja aqui. Eu quero agradecer demais ao Pablo pela oportunidade, é tudo muito novo. A ideia foi dele, fazer a transmissão aqui da loja, foi uma loucura, porque eu estava passando mal no ar, está todo mundo passando mal. E assim, mais de 30 mil pessoas. Eu agradeço a todos vocês que participaram, que comentaram, enfim, até os que secaram também, obrigado, porque não deu certo, né, não funcionou, ou seja, vai ligar o secador e essa semana nós vamos secar, hein? Vou trabalhar num jogo importante, enfim. Pablo, fala um pouco da loja pra galera, tem promoção na loja maneira. A loja é uma Gigante da Colina, a loja oficial do Vasco aqui no Recreio Shopping, Avenida das Américas 19.019. E obrigado você por aceitar participar dessa maluquice aí que a gente inventou. Eu tinha essa ideia de fazer uma transmissão, fazer um podcast, alguma coisa do tipo, e a gente fez uma mistura dos dois num jogo que a gente escolheu bem, um jogo tenso, um jogo bom de assistir. Mas é isso, a loja é uma loja recente, a gente tem uns 4 meses de loja. E aqui a gente tem promoção, tem o Instagram da loja que vocês podem acompanhar, que é o @giganterecreio.
E ali a gente sempre lança promoção, sempre lança os lançamentos da loja. Pode entrar em contato com a gente ali, tem um link para entrar direto em contato pelo WhatsApp. Então, se quiser conhecer a loja, vem. A loja, tá bem bonita, todo mundo elogia. Então, vocês estão convidados, a gente está sempre fazendo um negocinho diferente aqui na loja. E acompanha a gente lá, segue a gente nas redes sociais e vai ter muita coisa bacana lá para você. Então é isso, senhor Manuel. Muito obrigado Eduardo, por muito tudo obrigado. que você fez pelo Vasco. Pablo, obrigado por tudo que você fez e continua fazendo pelo Vasco. O Vasco é a nossa vida. Muito obrigado a todos vocês também. Gente, relação vascaína. Eduardo Ferrari, bom cara. Valeu.